Então, boa tarde a todos mais uma vez. Eu vou falar um bocadinho mais simples, não são um livro de 600 páginas e não foi tão complicado fazê-lo. Mas para falar em consultório 2, eu vou falar só rapidamente sobre o consultório 1, porque o trabalho do consultório 2 vem muito na sequência do consultório 1, que na verdade é só consultório. E o consultório 1 surge de uma iniciativa ou de um desafio que foi feito pelo Jorge Gomes, que eu já não estou a vê-lo aqui, mas que é um colaborador do SECA aqui no Porto, e também da Aminorte, e vem na sequência de uma série de artigos que eu venho fazendo para a ADEP, que é a Associação de Divulgação de Espiritismo de Portugal, no qual eu tenho uma coluna que se chamava justamente Consultório. E é um jornal de publicação bimensal. Portanto, e a uma certa altura o Jorge disse-me assim: ó, Gláucia, por que a Gláucia não compila esses artigos e produz um livro? E, de certa forma, vocês sabem que em Portugal existe muita pouca produção que una a psiquiatria ou a medicina propriamente dita e o espiritismo. E com uma certa relutância e alguma dificuldade, de facto, em fazê-lo, porque é uma certa exposição, como vocês também sabem, assumir, e não tive nunca dificuldade em assumir a minha opção de espírita dentro do meio médico, mas seria então uma produção efetivamente de uma obra que seria uma obra que uniria realmente a medicina e o espiritismo. E disse: ok, Jorge, vamos fazer isso. E fizemos há mais ou menos 4 anos, salvo engano, o consultório 1, que versava justamente sobre os temas dos artigos que iria produzindo durante 2 anos, que foi resposta sobre espiritismo, mediunidade e psiquiatria. Portanto, e nessa sequência foram 2 anos de artigos que foram sendo produzidos bimensalmente. Nós, então, realizamos o primeiro livro, que foi o livro Consultório, que versavam somente sobre psiquiatria, são artigos de interface entre mediunidade, psiquiatria e espiritismo. Esse primeiro livro, que eu vos trouxe para vos mostrar, que algumas pessoas já conhecem, a maior parte de vós, os direitos autorais foram completamente cedidos à Federação Espírita Portuguesa, e eu aproveito para vos dizer já que o livro Consultório 2 também, foram os 2 cedidos completamente, os direitos autorais, à Federação Espírita Portuguesa, para a divulgação do espiritismo pela Federação. Foram hoje vendidos por €7,50 erradamente, portanto, vocês estão a doar 50 cêntimos para a Fundação Pingos de Amor. Porque o Hassan errou no preço, portanto, pôs 50 cêntimos a mais, que vão então para a Fundação Pegadas de Amor. Portanto, são efetivamente para a Fundação. Portanto, nessa sequência, eu continuei fazendo os artigos para a ADEP, Associação de Divulgação de Espiritismo de Portugal, e habituei-me, quando ia fazer as palestras e a divulgação do espiritismo em Portugal e fora, sempre que possível, fazia também o artigo da palestra. E, efetivamente, fui desenvolvendo alguns temas que eu achava interessantes, que podiam depois servir para publicação. E nesse trabalho de divulgação espírita, eu sempre senti, desde adolescente, quando comecei a frequentar a casa espírita, um certo compromisso com o espiritismo e com a divulgação do espiritismo. Também sempre senti um compromisso grande com a medicina. Eu costumo dizer que desde criança eu sabia que queria ser médica. Então, quando me perguntavam quando era criança, eu só dizia que queria ser 2 coisas, ou médica ou professora. E, efetivamente, senti desde criança que vinha com esse compromisso de uma forma muito intensa e muito determinada na minha vida. Então, senti que, em determinado momento, tinha também um compromisso de divulgar isto, de alguma forma. Surgiu, então, a possibilidade de, em certo momento, reunir uma quantidade de artigos e não um novo desafio de fazer o segundo livro. Esse segundo livro, que versa o Consultório 2, que é o que vou vos apresentar agora, é uma abordagem entre a psiquiatria e o espiritismo. Como vocês sabem, já foi dito aqui hoje, eu sou psiquiatra, formei-me no Brasil, vim para aqui exatamente quando me formei, fiz a especialidade no Brasil e vim para aqui depois da formação acadêmica em psiquiatria. Tenho 25 anos que cá estou, por isso alguém hoje me perguntou: mas é brasileira? Se sou baiana,
Sou baiana, mas fiz a formação acadêmica no Brasil e vim para aqui exatamente depois de ter feito a residência em psiquiatria, o internato em psiquiatria para os portugueses. Então, esse segundo livro inicia-se da seguinte forma. Eu, parafraseando Nietzsche, eu disse o seguinte: e aqueles que foram vistos a dançar foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. E é exatamente dessa forma que eu vejo. De certa maneira, se nós não somos capazes de ouvir a música, nós entendemos aqueles que estão a dançar, estão a ouvir a música como insanos. Se nós conseguimos compreender o que eles estão a ouvir, nós somos capazes de enxergar além daquilo que estamos aparentemente a compreender. Portanto, e é esse esforço de compreensibilidade da doença mental, da perturbação psíquica, de uma forma mais ampla, que a espiritualidade nos vai trazer. E essa aproximação da psiquiatria à espiritualidade que eu tento traduzir em cada capítulo deste livro com essa expressão e essa aproximação da psiquiatria à espiritualidade. Portanto, em cada capítulo eu tento fazer a introdução, trazendo a perspectiva espírita para a perturbação mental. Pedi a Paula que fizesse o prefácio, que ela fez a amabilidade de o fazer, portanto, este livro consta com 21 capítulos, o consultório 1 tem 22, os 21 capítulos, os 5 primeiros, muitos desses artigos do Jornal do Espiritismo também eram perguntas dos leitores que faziam questões, quer para o próprio Jornal do Espiritismo, quer em palestras, e eu ficava para responder a posteriori. Portanto, e muitas questões eram levantadas, por exemplo, sobre o desenvolvimento infantil, sobre a hiperatividade. Lembro-me que teve uma vez uma mãe muito inquieta perguntar sobre a mitomania infantil. Então, os 5 primeiros capítulos versam sobre a psiquiatria, a pedopsiquiatria, que é a psiquiatria da infância e da adolescência, apesar de eu ser psiquiatra de adultos. Então, o primeiro capítulo versa sobre o ciclo da vida familiar e da adolescência. E eu trago nesse primeiro capítulo, por exemplo, uma frase da Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, que fala justamente sobre a importância da família e do acolhimento familiar aos espíritos no processo reencarnatório. Portanto, então eu vou sempre colocando trechos de espíritos que nos vão trazendo a importância da espiritualidade no acolhimento familiar, no desenvolvimento infantil, nos processos da reencarnação e etc. No capítulo 3, por exemplo, novamente eu trago a Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, que é um livro da série psicológica de Joana de Ângeles, que ela fala justamente como o self, enquanto parte do nosso inconsciente, traz as nossas reminiscências reencarnatórias influenciando nos processos depressivos, que também na infância e na adolescência. Existe um outro capítulo também dessa parte da infância e da adolescência que fala justamente sobre comportamentos autolesivos da infância e na adolescência, e nomeadamente como esse problema é um problema subestimado. E há estatísticas que demonstram que o problema do suicídio na adolescência, na faixa etária dos 15 aos 19 anos, é a segunda causa de morte nessa faixa etária, só perdendo para os acidentes, que é uma coisa que é justamente desconhecida e é um problema grave hoje em dia de saúde mental. Portanto, para completar, por exemplo, o capítulo da pedopsiquiatria, da psiquiatria de infância e da adolescência, que é o 5º capítulo, que justamente é o capítulo da mitomania infantil, eu falo novamente sobre uma citação de Joana de Ângeles, que fala sobre a constelação familiar, que diz um ditado muito interessante, que diz o seguinte: a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Portanto, e vou desenvolvendo isso ao longo do livro, trazendo citações de André Luiz, de Joana de Ângeles, de próprio Allan Kardec e etc. No capítulo 7, por exemplo, faço aqui uma interface de algumas questões, por exemplo, quando as pessoas nos procuram no consultório médico a perguntar muitas vezes: eu tenho realmente uma doença mental ou tenho um problema espiritual? Eu estou obsediado ou tenho um problema espiritual? E efetivamente são essas questões muitas vezes que
as pessoas recorrem ao centro espírita a nos questionar, ou a questionar os dirigentes, se estão obsediados, se realmente têm problemas de mediunidade desequilibrada, e que eu tento elucidar de alguma forma neste pequeno livro. Depois, no capítulo 8, por exemplo, vamos tratar sobre o suicídio, que é um problema da atualidade, que vocês sabem que é um problema mundial neste momento. A cada 1 minuto, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Todos os dias morrem inúmeras pessoas, 3.000 pessoas por dia suicidam-se no mundo. Portanto, de fato, sendo hoje em dia um problema realmente muito grave. E vou trazendo esses problemas também à luz da espiritualidade do espiritismo. Existe um capítulo sobre as alucinações, o que é isso das alucinações, esse fenômeno de doença mental grave, se todas as pessoas que têm uma alucinação é porque vêm espíritos, se isso é um sintoma que pode ser traduzido como realmente mediunidade, se toda gente que tem mediunidade tem alucinações, quando se vem um espírito, se isso significa que está obsediado, e etc. Eu vou falar tudo porque senão as pessoas não leem o livro, não é? Pronto. Por fim, eu vou vos colocar somente aqui os 2 últimos capítulos agora, porque eu acho que é o que tem interesse neste momento falar, porque senão nós perderíamos muito mais tempo aqui e ainda há outro autor para apresentar o seu livro. Existem 2 capítulos no final do livro, que um deles fala sobre... são mais capítulos voltados para o cuidar da alma e o último, ser feliz à luz da espiritualidade. E nesse último capítulo do Ser Feliz à Luz da Espiritualidade, eu vou colocar aqui 4 questões que eu acho que são fundamentais para o sentido da vida e como a espiritualidade, como também aqui hoje foi dito, muda o sentido da vida das pessoas. E como o espiritismo pode ser esse tal chamamento dentro de nós para o despertar para a espiritualidade. Eu coloco 4 questões que eu coloco no livro e colocaria hoje aqui agora para vocês. Qual é o significado da sua existência? Todos nós nos questionamos sobre isso no nosso momento existencial, né? O que é que eu procuro na minha vida? O que é que eu não quero para a minha vida? E aonde eu quero ir? Ou seja, e depois faço algumas sugestões, segundo a psicologia positiva, coloco algumas técnicas que podem ser desenvolvidas e sugeridas pela psicologia transpessoal também, e cito Fernando Pessoa dizendo que ser feliz é deixar de ser vítima de problemas, é se tornar autor da própria história, é saber falar de si mesmo e não é ter medo dos próprios sentimentos. É viver a vida a cada dia e a cada momento, tentando ser a cada momento um pouco melhor. Portanto, no último capítulo do livro, eu dou um pouco o sentido por que eu escolhi esse livro, por que eu escrevi esse livro. Também citando Joana de Ângeles, porque efetivamente no livro Atitudes Renovadas, quando eu li esse livro, Atitudes Renovadas, também da série psicológica de Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles, também como foi falado ontem pelo Gelson, ela é às vezes um bocadinho dura na forma de falar, não diria dura, ela é firme, é aquela firmeza doce, mas que diz tudo nas palavras que ela afirma. E ela dizia o seguinte: quem apenas ama sem tempo de ampliar o círculo de afetividade com os outros, sofre de miopia moral. No seu egotismo, perde o sentido existencial, nos referindo sobre a espiritualidade quando ela não é partilhada. Então, quando eu li isso e referindo a espiritualidade, a se referir sobre a espiritualidade, eu pensei assim, mas se eu tiver conhecimento, mas se meu conhecimento for vazio de amor, e se eu tiver espiritualidade, mas eu não for capaz de partilhar, o que é que eu estou fazendo na minha vida, qual é o meu sentido existencial? Então eu percebi que eu tinha que partilhar, mesmo enfrentando os preconceitos e mesmo sabendo que eu poderia ser muito criticada pela população científica e médica, mesmo estando em Portugal. Então eu senti que era o sentido da minha vida, o sentido da minha existência. Que, apesar de ser nas fogueiras queimadas como bruxa no passado, eu podia enfrentar hoje outras fogueiras, mas eu estaria aqui e encontraria um grupo de amigos e de colegas para poder lutar pelo espiritismo e pela espiritualidade na atualidade. E agradeci a espiritualidade aos amigos, aos colegas no último capítulo, nas minhas considerações finais.
E agradeci também aos médicos espíritas que estão na espiritualidade por essa oportunidade, sobretudo ao Dr. Bezerra de Menezes, sob a orientação de Leon Denis, e a doutora Marlene Nobre, que nos deu também essa semente. Eu conheci a doutora Marlene Nobre, tinha para aí mais ou menos 20 anos de idade, hoje já tenho assim mais 30 em cima, quase. Mas conheci a doutora Marlene Nobre há uns 30 anos atrás. Quando tinha mais ou menos essa idade, convidei-a, ainda catraia, para fazer uma palestra sobre o livro A Vida Triunfa, sobre as psicografias do Chico Xavier. Uma pesquisa que ela tinha acabado de fazer e lançado o livro no Brasil e em São Paulo. E, entretanto, fazia no interior, na Bahia, onde tinha um grupo espírita, onde fazia parte, fazia umas conferências anuais, um simpósio de ciência espírita. E, nessa altura, convidei a doutora Marlene Nobre para ir lá apresentar essa pesquisa que ela tinha acabado de lançar o livro A Vida Triunfa. E, nessa altura, encontrei pela primeira vez a doutora Marlene Nobre. E nós todos, eu não tenho dúvida nenhuma, que nós todos estamos interligados nas nossas missões, nossos compromissos existenciais. E a doutora Marlene Nobre disse o seguinte, através de uma informação dada pelo grande médium Francisco Xavier. Trouxe-nos o termo latinidade, que eu fui descobrir o que era um espaço criado entre as nações para que nós pudéssemos desempenhar grandes atividades no reino de Jesus em prol do nosso planeta. Eu penso que é o que estamos todos aqui a fazer. Todos nós estamos a construir um mundo melhor em prol da paz e do nosso desenvolvimento espiritual. Não é que todos nós sejamos fazer grandes missões, mas estamos a tentar fazer o nosso melhor através do nosso desenvolvimento interior e a partilhar. Como o Joana de Ângeles disse, se tivermos uma espiritualidade e essa espiritualidade não for partilhada, nós ficamos sozinhos. Portanto, meus amigos, é por isso que eu aqui estou e partilhando convosco essa pequena obra que vos ofereço. Muito obrigada.